A bandeira tricolor na oficina de Nicolina. O centro comunista mais poderoso foi formado pelas obras ferroviárias romenas de Nicolina. Mais de 4.000 homens trabalhavam lá, quase todos bolchevizados. As áreas residenciais em torno dessa oficina, Podus, Ross, Sokola e Nicolina, foram invadidas por um número considerável de judeus. E é por isso que o líder do movimento comunista em Yassy, Dr. Gieler Ter, e seu assessor Gieler fixaram seu ponto de resistência aqui. O mês não se passara desde a derrota em Regie, e como sinal do início da greve geral e da batalha decisiva, a bandeira vermelha foi hasteada tremulando sobre as oficinas. A greve foi declarada. Milhares de trabalhadores estavam deixando as oficinas. As autoridades eram impotentes. Convocamos para o dia seguinte, através de manifestos, todos os romenos para uma reunião na sala Príncipe Mircea. Após os discursos, saímos do prédio com as nossas bandeiras e toda a multidão seguiu para Nicolina. Na praça Uniri, as autoridades nos pararam e nos aconselharam a não continuar, pois havia mais de 5.000 comunistas armados esperando por nós e haveria um derramamento de sangue. Então, viramos da praça Uniri até a estação de trem. Aqui nós agitamos as bandeiras no depósito e no edifício da estação. Depois pegamos um trem que estava na plataforma e fomos para Nicolina. Alguém apertou o botão na estação de Nicolina e o trem e todos entraram nas oficinas de Nicolina. Saímos. Nas oficinas, ninguém. Em um dos edifícios, a bandeira vermelha. Começo a subir alguns degraus de ferro presos na parede, levando uma bandeira tricolor na minha boca. Com alguma dificuldade, pois estava em uma grande altura, cheguei ao telhado. Peguei a bandeira vermelha e, em meio a gritos realmente indescritíveis, que duraram alguns minutos, levanto e amarro a bandeira tricolor. Então, de lá eu falei: além dos muros, os comunistas estão sempre reunidos em uma massa compacta e se manifestando de forma ameaçadora. Um barulho infernal. Por dentro, viva. Por fora, vaias e xingamentos. Desço lentamente ao chão. Panku dá a ordem de partida. Mas no portão, os comunistas barraram nossa saída gritando: deixem Panku e Codreano virem. Passamos 30 metros na frente da multidão e seguimos em direção ao portão. No meio, Panku, à direita um comerciante, Margarinte, e à esquerda eu. Nós três, com as mãos nos bolsos dos revólveres, avançamos sem dizer nada. Os que estavam no portão nos observaram, quietos e imóveis. Agora estávamos a poucos passos de distância. Espero o chiado de uma bala passando pelo meu ouvido. Andamos em frente e determinados. No entanto, esse foi um momento muito incomum e comovente. Estamos a 2 passos de distância. Os comunistas se afastam, deixando-nos espaço livre. A uma distância de quase 10 metros, passamos em silêncio por eles. Não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda. Nada foi ouvido, nem mesmo a respiração humana. Nossos homens nos seguiram. Eles também passam, mas o silêncio não é mantido. A maldição começou, com ameaça de ambos os lados, sem brigas. Seguimos compactos pela estrada de ferro em direção à estação de Yassy. Atrás de nós, acima das oficinas, o vento sopra no tecido do tricolor vitorioso. O efeito moral dessa ação era incomparável. Todo mundo nas ruas falava apenas sobre a guarda da consciência nacional. Uma corrente de despertar romeno foi sentida no ar. Os trens levaram para os 4 cantos do país as notícias dessa ressurreição. Percebemos que o bolchevismo seria derrotado porque, diante dele, à direita, à esquerda, surgiu uma barreira de consciência que não permitiria sua expansão. Todas as estradas para sua invasão adicional estavam agora fechadas. A partir de agora, ele terá que recuar. Pouco tempo depois, a ação do governo do general Averesco interveio, o que impediu qualquer perspectiva desse movimento. Socialismo Nacional Cristão. Os sindicatos nacionais. A Guarda da Consciência Nacional era uma organização de luta, de esmagar o adversário. Conversávamos frequentemente com Panku à noites em 1919, porque estávamos juntos constantemente e quase regularmente comíamos à sua mesa. E eu disse a ele: não basta derrotar o comunismo, devemos também lutar pelos direitos dos trabalhadores. Eles têm o direito ao pão e ao direito à honra. Devemos lutar contra os partidos oligárquicos, criando organizações nacionais de trabalhadores que podem obter seus direitos no Estado, não contra o Estado. Não admitimos que ninguém tente erguer outra bandeira na terra romena que não seja a de nossa história nacional. Não importa o quão certa seja a classe operária,
Não toleramos que ela se levante contra o país e contra as fronteiras do país. Ninguém admitirá que pelo seu pão você esteja desolado e entregue na mão de um povo estrangeiro, de banqueiros e usurários, tudo que por 2 milênios o suor de um povo de trabalhadores e corajosos protegeu. Seus direitos, sim, mas dentro dos direitos de seu povo. É inadmissível que, para seu bem, o direito histórico da nação a qual você pertence seja pisoteado. Mas não admitiremos que, no abrigo das fórmulas tricolores, uma classe oligárquica e tirânica possa se instalar nas costas dos trabalhadores de todas as categorias e literalmente esfolá-las, acenando através de uma viúva descontrolada. Pátria, a qual eles não amam, Deus, em que eles não acreditam, igreja, na qual eles nunca entram, e exército, que eles enviaram para a guerra de mãos vazias. Essas são realidades que não podem ser usadas como emblemas falsos por fraude política na mão de alguns golpistas imorais. Então começamos a organizar os trabalhadores em sindicatos nacionais e a ter um partido político, Socialismo Nacional Cristão. Tem uma nota aqui, na época eu não tinha ouvido falar do pintor austríaco e do nacional alemão. Bom, eu vou evitar falar, porque, né? Panku escreveu então: O credo do socialismo nacional cristão. Entre aspas, acredito em um único e indistinguível Estado romeno, de Dniester a Tisa, detentor de todos os romenos e apenas romenos, amante do trabalho, honra e teme a Deus, preocupado com o país e seu povo, doador de direitos iguais, civis e políticos para os homens e mulheres, protetor da família, pagando os funcionários públicos e os trabalhadores, com base no número de filhos e com base no trabalho realizado, compreendendo a quantidade e a qualidade, em um Estado apoiando a harmonia social, reduzindo o número de classes e, além dos salários, nacionalizando as fábricas, a propriedade de todo trabalhador e a terra distribuída a todo camponês. Distribuição de benefícios entre o empregador, estatal ou privado, e os trabalhadores. O ex-proprietário, privado, além do salário de seu trabalho, receberá uma porcentagem decrescente proporcional ao tamanho do capital. Em um Estado que seguraria os trabalhadores através do fundo de risco, o estabelecimento de armazéns de alimentos e roupas para trabalhadores e funcionários que, organizados em sindicatos nacionais, terão representantes nos comitês administrativos de várias instituições industriais, agrícolas e comerciais. E um grande e poderoso, entre aspas, pai dos trabalhadores e rei dos camponeses, Ferdinand I, que pela felicidade da Romênia tudo sacrificou e que pela nossa salvação tornou-se um com o povo. Quem liderou as tropas de Maraste e Maraceste venceu e que novamente com amor e confiança olhe para os soldados que são leais e que encontrarão no quartel uma verdadeira escola da nação, que poderão terminar em um ano. E um tricolor cercado pelos raios do socialismo nacional cristão, um símbolo de harmonia entre os irmãos e irmãs da grande Romênia. Numa igreja cristã sagrada com sacerdotes vivendo do Evangelho e pelo Evangelho, e que, como os apóstolos, se sacrificariam pela iluminação de muitos. Reconheço a eleição dos ministros pela Câmara, a abolição do Senado, a organização da política rural, o imposto progressivo sobre a renda, as escolas de agricultura e artesanatos nas aldeias, os círculos para as donas de casa e adultos, lares para inválidos e idosos, lares nacionais, a determinação da paternidade, levando efetivamente o conhecimento das leis a todos, o incentivo à iniciativa privada no interesse da nação e o desenvolvimento da indústria doméstica camponesa. Aguardo a ressurreição da consciência nacional mesmo no mais humilde pastor e a descida dos educados no meio dos cansados, para fortalecer e ajudá-los na verdadeira irmandade, a fundação da Romênia de amanhã. Amém. Guarda Nacional da Consciência. Jornal Constinta, segunda-feira, 9 de fevereiro de 1920. Então começamos a organizar sindicatos nacionais. O documento a seguir mostra como um de nossos sindicatos foi formado. Publicou para enfatizar a consciência dos trabalhadores da IACI na época. Entre aspas, procis verbal. Os comerciantes, trabalhadores e funcionários abaixo, assinados de Fábrica de Tabaco ASM,
reuniram-se na segunda-feira, 2 de fevereiro de 1920, nas instalações da Guarda da Consciência Nacional. Bom, aqui está a rua, Rua Alexandre, número 3, sob a presidência do Sr. Panko, presidente ativo da Guarda, em face das tendências criminais de indivíduos que servem interesses diferentes dos da sua nação e da propaganda que fazem, a fim de atingir o bem-estar dessa instituição e na própria existência daqueles que trabalham a vida toda por um pedaço de pão, que também é o único alimento para nós e nossos filhos. Nós, trabalhadores, romenos, honestos e cumpridores da lei, que entendem estar sobre a bandeira do nosso país e que entendem seguir o caminho que os interesses ditam supremo de sua nação, pelo bom funcionamento dessa instituição, para cessar a propaganda do inimigo entre nossas fileiras, decidimos formar uma união profissional nacional, pela qual elegemos o comitê a seguir e um delegado da Guarda da Consciência Nacional. E assim seguem 183 assinaturas. Constinta, 9 de fevereiro de 1920, número 17 e 18. Uma imagem fiel da situação em 1920. Tento relatar o momento de 1919 e 1920, pegando nos jornais e manifestando o que acredito ser significativo. O primeiro manifesto lançado por Sr. Konstantin Panko em Iași em agosto de 1920, publicado em todos os muros de Iași em um momento de desorientação geral, é o sinal de luta pelos trabalhadores romenos de Iași. Entre aspas, apelo aos comerciantes, trabalhadores, soldados e camponeses romenos. Irmãos, depois de anos de horríveis batalhas, o mundo celebra a paz entre os homens. Líderes sábios de todos os países civilizados estão se esforçando para acabar com a guerra, estabelecendo uma lei para garantir uma existência pacífica no futuro. Mas eis que, do Oriente, há vozes de ódio que vêm da ânsia de nossos inimigos em nos separar, por meio da discórdia e mal-entendido entre nós. Da Rússia, dominados pela escuridão dos ensinamentos errados, somos instados a lutar e disparar e a matar nossos irmãos de sangue semelhante. Da Hungria, que chora por sua antiga grandeza, os mesmos apelos estão sendo ouvidos. Os inimigos do Oriente se uniram aos do Ocidente para perturbar a nossa paz, para que pudessem nos esmagar. Os estrangeiros, além de nossas fronteiras, estão tentando passar o copo com veneno entre nós, através dos estrangeiros que vivem no seio de nosso país. E eles se atrevem a afirmar que nos incitam em nome da paz, em nome da justiça e da liberdade, em nome dos trabalhadores. A palavra deles é mentira, a exortação é o veneno mortal, pois eles dizem que querem paz, mas apenas a destroem matando os mais dignos. Eles exigem liberdade, mas com ameaças de morte, forçam o mundo a se submeter a eles. Eles desejam fraternidade, mas semeiam ódio, injustiça e desespero entre os povos. Ainda mais, eles dizem que querem a abolição do capital adquirido através do suor da testa. Eles nos dizem que não querem guerra, mas eles fazem guerra. Eles exigem que o exército seja abolido, mas eles se armam. Eles nos exortam a descartar a bandeira tricolor, enquanto em seu lugar eles querem levantar a bandeira vermelha do ódio. Não acredite nos manifestos e em suas exortações, assim como você não acreditou nos manifestos inimigos ao lutar em Oitos, Maraste e Maraceste. O dever de qualquer bom romeno é garantir que, no futuro, a semente do mal-entendido que eles estão tentando lançar entre nós não crie raízes. Conclua a obra iniciada com seu trabalho e a sua honra. Seus inimigos são a indolência, o ódio e a desonra que dominam o exterior e nos ameaçam também. Cuidado, mantenha sua alma limpa, lembre-se de que nossa salvação é o trabalho, união e honra. Irmãos soldados, com fé em Deus você derrotou o poder do inimigo. Com suas armas, você esculpiu por toda a eternidade as fronteiras do país. Com o seu sangue, você aperfeiçoou e selou seus sacrifícios. E é por isso que você não deve permitir que mãos estrangeiras e más estraguem o que você fez. Mantenha o amor pelo país e fé em seu reino ainda mais. Você jurou que defenderia com a última gota de sangue as fronteiras da pátria. Proteja-as contra as más intenções de seus inimigos, assim como os nossos pais e ancestrais fizeram. Irmãos camponeses, o Deus de nosso país se entristeceu com o nosso sofrimento e nos deu um ano enriquecido como raramente visto. Seja grato pelo bom Deus através de seu trabalho e fé. Renove sua força de trabalho, colha os frutos da terra com cuidado. Tenha certeza de que a terra do Tisa, do Danúbio e do Mar Negro
foi inteiramente conquistado por você. Mantenha em sacralidade, defenda suas riquezas através do seu trabalho e do seu amor. Irmãos romenos, é em você que estão a esperança e a força desse país. Você também é a felicidade de amanhã. Não recolhes maldição, mas bênçãos. Os inimigos nos atacam em Dniester e em Tisa. Eles estão tentando perturbar a paz dentro do país. Nossa salvação está no trabalho, honra, amor ao país e fé em Deus. Tenha cuidado, clame pelo caminho justo e também por aqueles que se perderam e cruzaram com aqueles sem povo e sem fé. Reúnam-se ao redor do trono e juntem-se à sombra da bandeira tricolor. Vigiem a paz do país. Diga aos estrangeiros e amantes de estrangeiros que estão tentando nos perturbar que uma guarda nacional se formou ao nosso redor e lutará contra aqueles que querem semear discórdia entre nós. Os romenos em toda parte, trabalhadores, artesãos, soldados e camponeses, são dignos de nossos ancestrais e do chamado desses tempos em que vivemos. O Círculo Romeno de Comerciantes, o Sindicato de Tração Ferroviária, CFR, o Sindicato Profissional, CFR, a Sociedade dos Inválidos de Guerra, a Guarda dos Ferreiros, etc. Publicado em Costinta, ano 1, número 1, agosto de 1919. Os líderes dos trabalhadores romenos. Os líderes dos trabalhadores comunistas romenos não eram nem romenos, nem trabalhadores. Em Yace, Dr. Gielerter, que era judeu, Geller, que também era judeu, Spiegler, judeu, Schreiber, judeu, etc. Em Bucareste, Ile Moscovici, que era judeu, Pauker, judeu, etc. Ao redor deles, vários trabalhadores romenos perdidos. No caso do sucesso da Revolução, o presidente da República, que usurparia o lugar do grande rei Fernand, seria Ile Moscovici. No parlamento da Grande Romênia em 1919, enquanto todos os deputados e senadores de todas as terras romenas reunidos, assustados com o grande ato da União, se levantaram e aplaudiram o grande rei, o rei unificador. Este senhor Ile Moscovici se recusou a se levantar, ostensivamente sentado. A atitude da imprensa judaica. É necessário enfatizar a atitude da imprensa judaica naqueles tempos de grande perigo para o povo romeno. Sempre que a nação romena era ameaçada de sua existência, essa imprensa apoiava as teses que mais adequavam aos nossos inimigos. Como de fato, após os eventos, pode-se ver facilmente que as mesmas teses se opunham obstinadamente sempre que favoreciam o movimento de renascimento romeno. Nossas preocupações eram dias alegres para eles, e nossas alegrias eram dias de luto. Liberdade. A liberdade, hoje tão negada ao movimento nacional, era na época considerado dogma, porque servia à causa de nossa destruição. Aqui está o que Adevaru escreveu em 28 de dezembro de 1919, sob a assinatura de Emil de Faguri. Entre parênteses, Honigmann. Dado o direito de manifestar livremente ao Partido Socialista, não se pode reivindicar que um privilégio seja concedido a esse partido. Qualquer que seja o partido que queira manifestar, esse direito deve ser rejeitado. Ódio. No mesmo artigo podemos ler, abre aspas, o ódio deve ser para sempre o guia contra o partido dos assassinos que governou, liderado por Ion Bratiano. O ódio judaico contra os romenos é abençoado, é sustentado, é invocado, não é crime, não é uma vergonha medieval. Mas quando os romenos defendem seus direitos violados, sua ação é rotulada como ódio, e ódio se torna um sinal de barbarismo, um sentimento livremente de que nada pode ser construído. Ordem legal. Adevaru, 5 de outubro de 1919. Entre aspas, acabou. Pelo ato decreto, durante o período eleitoral, um novo regime é instituído, de maneira muito mais severa do que antes, no estado de sítio e censura. A oposição e todo o país são excluídos da lei. É simplesmente o regime da ditadura militar em que apenas a coroa é onipotente. A coroa e o Partido Liberal, e como executor dessas duas vontades, você tem o governo dos generais. Assim, o decreto-lei nos proíbe de atacar a coroa.
Se for considerar um ataque e dizer a verdade, ou seja, que a coroa assumiu o pesado fardo de governar o país com o Partido Liberal, ainda assim devemos fazer esse ataque. O decreto nos proíbe de atacar a forma atual de governo. Se assim for entendido que não temos o direito de protestar com veemência total contra o atual governo, que é resultado da vontade inconstitucional de duas pessoas, protestaremos. Se não houver outro caminho contra esse estado de negócios, se soubéssemos que a incitação à revolta ou contra a chamada ordem jurídica teria algum efeito, infelizmente não é esse o caso, não hesitaríamos em um único momento fazer isso, porque não há outro meio de combater um regime ditatorial e terrorista. Consideramos-nos diante de um bando armado que se coloca acima da lei e usa força brutal. No entanto, ergueremos essa bandeira, e quando cairmos, ainda gritaremos, abre aspas, abaixa a tirania, viva a liberdade, fecha aspas. Esta é a imprensa judaica de 1919. Em outras palavras, incitamento à revolta contra a coroa, contra a forma de governo e a ordem legal. Incitação à revolta. A Devarim, de 11 de outubro de 1919. Abre aspas, os loucos, onde estão os loucos? Como dissemos, temos muitos homens bem comportados e nenhum louco. Ou loucos é o que precisamos. Os de 1948 eram loucos e desarraigaram o regime dos boiardos da época. Nós precisamos de loucos, com homens bem comportados que não cortam os cabelos desde os 14 anos e ainda não decidem. Não há nada a fazer. Precisamos de pelo menos um louco. Se não há mais deles, o que esse louco vai fazer? Como eu sei? Um louco é necessário. Até os socialistas se comportam bem. Eles realmente têm uma festa e pessoas que não devem ter medo de ninguém. Eu vejo que eles não têm medo, mas eles são bem comportados, como eu. Najd, antigamente, eles estão de olho nos status legal. Os que estão no poder civil e militar querem eliminá-los. Um esforço inútil. Sua tática é o status legal. Mesmo quando são fuzilados, como em 13 de dezembro de 1918, quando são espancados, quando Frimo é abatido na sepultura por seus capangas, os socialistas protestam com o direito, com grande dignidade, mas não se desviam da lei. De qualquer forma, precisamos de loucos. Que os loucos iniciem a ação ilegal ou contra a lei, contra a situação atual. A coroa. A coroa sempre foi um patrimônio precioso para os romanos, sendo a garantia de nossa unidade e resistência diante de qualquer perigo. Mas os judeus nunca hesitaram em atacá-la, insultá-la e comprometê-la por qualquer meio. Aqui está, por exemplo, como, entre aspas, Dimineata de 16 de novembro de 1919, trata o rei Ferdinand. Entre aspas, por causa de um erro. Um animal precisa de preocupações limitadas, mas sua mente é suficiente para satisfazê-las. Raramente, muito raramente, o animal está errado. E assim, sua inteligência, por menor que seja, o impede de cair em erros graves. Não é assim com o rei. Eu quero falar do rei da criação. O rei da criação é muito mais inteligente que um cachorro, um cavalo ou um asno. Isso é certo. Mas embora nenhum desses três animais saia da beira de um precipício, eles não se jogariam nas ondas d'água para se afogar ou tentar um movimento prejudicial. O rei da criação comete erros diários imperdoáveis. A sabedoria exige que o rei não se deixe prender nas mãos de um único homem ou grupo. Com todo o respeito, sou obrigado a dizer a Vossa Majestade que ele errou. A situação que é tão incerta é obra de Vossa Majestade, porque Vossa Majestade, cedendo a algumas obsessões culpadas e interessadas, fugiu das soluções naturais que a situação interna exigia. Se ainda hoje a coroa não decide adotar caminhos naturais separados dos interesses futuros, a natureza exigirá seus direitos com uma determinação ainda maior. Que o rei da criação seja considerado. A Igreja Cristã. Opínia de 10 de agosto de 1919. Entre aspas, os nacionalistas de Yace estão começando a se agitar. No entanto, são muito poucos e são muito desonestas. E é por isso que a agitação que outrora era revoltante, hoje é simplesmente ridícula. Os nacionalistas formaram uma Guarda Nacional da Consciência. Manifestos foram emitidos, reuniões foram realizadas. Estudantes calvinistas também foram chamados. Os padres costumeiros também vieram. Numa época em que em todo lugar, fora das leis mais despóticas,
As diferenças entre nacionalidade estão sendo apagadas. Em nosso país, os nacionalistas querem acentuar essas diferenças. E isso especialmente quando a Conferência da Paz deseja nos impor, por tratado, o controle das minorias. Quando em todos os lugares a igreja se separa do Estado, permanecendo no negócio particular de cada um, em nosso país, os nacionalistas clamam ao clero pela propaganda religiosa organizada e com caráter de princípios. Então, o padre intervém. Ele gentilmente agarra o povo pelos cabelos de sua cabeça e bate suas testas contra as pedras da igreja até que estejam atordoados. É na igreja que as pessoas aprendem humildade e resignação. Essa é a vontade de Deus. Mentiras não enganam mais ninguém. Em vão, os nacionalistas usaram suas listras tricolores nas mangas. Em vão, incitam os plebeus intelectuais contra os judeus. Em vão, fazem com que os padres nos anatequem nas igrejas. Hoje, ninguém teme as desgraças de Deus. Pregamos amor entre as pessoas e chutamos a porta dos templos que abrigam ódio e vingança. Assinado por M. Sevastos. A procissão. Opínia de 26 de outubro de 1919. Abre aspas. A pedido da Guarda da Consciência Nacional, o honorável clero colocou à disposição dos manifestantes suas barbas, vestimentas e os antepassados. Mas o luxo de ter um Deus à disposição com toda uma equipe deve ser pago. Preferimos que de nossos impostos um professor seja contratado, não um padre. Queremos, portanto, a separação da Igreja do Estado, porque não admitimos encorajar, através da nossa contribuição forçada, o obscurantismo, a renúncia e o espírito da resignação que mantém os regimes policiais. De volta à Idade Média, para a Inquisição, estamos exasperados com o terror em jaqueta e em túnica. Não podemos mais suportar o terror do hábito religioso. Com dor, assistimos às manifestações nas ruas motivadas por intrigas políticas e militares. E não queremos mais assistir desfiles de mitra e de lenços de pescoço vermelho. Chega! As cúpulas das igrejas pesam sobre os ombros da humanidade. Esta procissão será insípida. Ver-se-ão nas ruas vestimentas de museus, esguichos de brilhantes mitra, cruzes serão vistas e estolas. As barbas vão passar. Oradores com gestos contorcidos desnudam o peito, mostrando à multidão suas costas sangrentas. Chuparão esponja com vinagre. Fecha aspas. De novo assinado por M. Sevastos. Está claro. Daqui até atacar os oficiais e arrancar suas listras é apenas um passo. E ainda apenas um passo até a demolição das igrejas com picaretas e transformá-las em estábulos ou locais de festas sádicas para os pequenos repórteres judeus da Opínia, Adevaru e Demeniata e seu povo. Vi nas colunas desses jornais, em uma época de grandes dificuldades romanas, todo o ódio e a trama de uma raça inimiga, sentados e tolerados aqui pela misericórdia e somente pela misericórdia dos romanos. Vi como eles ostentavam sua falta de respeito pela glória do exército romano e pelas centenas de milhares de mortos em seu uniforme sagrado, sua falta de respeito pela fé cristã de um povo inteiro. Nem um dia passou sem que veneno fosse derramado em nossos corações em cada página. Ao ler os jornais que destroçaram minha alma, conheci os verdadeiros sentimentos desses estrangeiros, que eles revelaram sem qualquer restrição, numa época que pensavam que tínhamos sido derrubados. Aprendi antissemitismo suficiente em um ano para durar 3 vidas, pois você não pode atingir as crenças sagradas de um povo, ou que seu coração ama e respeita, sem machucá-lo até as profundezas e sem ferir a ferida. 17 anos se passaram desde então, e a ferida ainda está sangrando. Permita-me mais uma vez cumprir um dever sagrado, lembrando aqui este herói, um atleta de obras cristãs, um artesão, Constantin Pancu, sob cujo comando eu estava e com quem fiquei até, entre aspas, a besta vermelha, como ele chamava, ser derrotada. É a este homem, por sua coragem e firmeza, que é devido a salvação da cidade de Assis da destruição. 7 anos depois, esse gigante, enfraquecido pelo sofrimento e pela pobreza, andou pelas ruas de Assis, com uma sombra, pedindo ajuda para o tratamento de uma doença cardíaca. Ele morreu doente e pobre, esquecido e desamparado, no meio de um país que não se portava e uma cidade que lhe defendeu com o peito durante as horas mais difíceis.
O primeiro congresso de estudantes após a guerra em Cluj, 4, 5, 6 de setembro de 1920. Este congresso foi realizado no Salão do Teatro Nacional de Cluj, em uma atmosfera de grande entusiasmo, como resultado da unificação do povo romeno pela força de armas e seu sacrifício. Este foi o primeiro encontro dos jovens intelectuais agitado nos quatro ventos do destino e do infortúnio. 2000 anos de injustiça e sofrimento estavam chegando ao fim. Quanto entusiasmo, quantas emoções sagradas, quantas lágrimas todos nós não derramamos. Mas por maior que tenha sido o nosso entusiasmo pelo presente, que tomou conta de nossos corações, fosse a Vossa Majestade, da mesma forma foi grande a nossa desorientação em relação a qual linha seguir no futuro. Foi a partir dessa desorientação que o poder judaico buscou tirar vantagem. Ela sugeriu e finalmente estava exercendo pressão sobre os ministérios, através da maçonaria e dos políticos, para colocar na agenda do Congresso a admissão de estudantes judeus nas associações estudantis. Em outras palavras, estavam tentando transformar algumas associações romenas em associações mistas romeno-judaicas. O perigo era sério. Por um lado, o bolchevismo batendo a porta, por outro, a probabilidade de sermos vencidos numericamente por vários elementos judeu-comunistas em nossos próprios centros. Em pelo menos dois deles, Iassi e Cernaltio, a situação foi trágica. Apesar disso, os líderes do Congresso, Labusca, presidente da Associação de Estudantes de Iassi, com todo o seu comitê, Nazarie, presidente de Bucareste, com todo o seu comitê, e com todas as associações, Puscasso, presidente de Cluj, foram vencidos por essa ideia. Os jovens estudantes são influenciados com muita facilidade, principalmente quando não têm fé. Eles se deixam enganar não tanto pelas vantagens materiais imediatas que podem ser oferecidas, mas principalmente pelas lisonjas e pela perspectiva de um grande futuro que lhes são prometidos. Mas o jovem deve saber que, em qualquer posição em que estiver, ele é um sentinela a serviço do povo, e que se permitir ser comprado, lisonjeado, seduzido, significa um abandono de dever e pode até levar à deserção ou traição. Nosso pequeno grupo não oficial de Iassi, inabalável em nossa determinação, juntamente com o grupo dos bucovinanos, lutou bravamente por 2 dias, e finalmente vencemos. O Congresso aprovou a moção que propus, por votação normativa, em oposição à moção apoiada por toda a liderança estudantil. Acho que o Congresso votou, portanto, não tanto por convicção, mas por admiração à determinação e desespero com que a nossa luta foi conduzida. Os estudantes, Cernal, que não excederam 60 em número, tiveram um desempenho admirável. Nosso pequeno grupo de iasianos também não excedeu 20. Se somarmos os outros 20, o grupo Sioshina, também de Iassi, a luta de 2 dias foi de 100 contra 5.000. Nossa vitória desde então tem sido decisiva. Os centros estudantis, se nosso ponto de vista caísse, teria perdido o caráter romeno e, em contato com os judeus, teriam iniciado o caminho do bolchevismo. Os estudantes romenos estavam em grande encruzilhada. E mais tarde, em 1922, não teríamos tido um surto de movimento estudantil romeno, mas talvez um surto da Revolução Comunista. Nos outros centros universitários, silêncio. Somente o nosso em Iassi foi condenado à guerra. Pela primeira vez na história da Universidade de Iassi, o Senado da Universidade anunciou a abertura do ano acadêmico sem padres e sem o serviço religioso habitual. Para entender nossa tristeza, é preciso saber que essa solenidade foi ininterruptamente por meio século, a festa mais bonita da universidade. Esta ocasião abrangeu todo o Senado universitário, todos os professores, todos os estudantes e os novos inscritos. A elite intelectual de Iassi estava presente. O culto sempre foi celebrado no auditório pelo metropolita da Moldávia, ou seu vigário, abençoando o início do trabalho para a cultura do povo romeno. Mas agora, nossa universidade estava deixando de lado, por um gesto do Senado Universitário, essa joia de sua tradição semi-secular. Mais grave, a Universidade de Nossa Cristã em Iassi, a mais alta instituição de ensino romeno, proclamou nesses tempos difíceis a luta contra Deus, a expulsão de Deus da escola, das instituições e do país. Os professores da Universidade de Iassi, com exceção de 4 ou 5 conhecidos, saudaram com grande satisfação a decisão pagã do Senado como um passo adiante que tiraria a, entre aspas, ciência romena do, entre aspas, barbarismo.
e dos preconceitos medievais. Os estudantes comunistas se regozijavam, os judeus triunfavam, enquanto alguns de nós nos perguntávamos com dor: quanto tempo leva até as igrejas serem derrubadas e os padres nos santuários crucificados em altares? Um número de cerca de 8 de nós, estudantes nacionalistas, que estavam em Ásia, bateram em vão às portas de muitos professores, tentando convencê-los a rescindir a medida tomada pelo Senado. Nossas intervenções repetidas não produziram nenhum resultado. E então, às vésperas, decidimos uma coisa séria: opor-nos à abertura da universidade. Todos dormimos na rua Surrupa número 4, a sede da nossa ação, para permanecermos agrupados. Às 6 da manhã, Vladimir Frimo e eu fomos para a universidade. Os outros deveriam seguir atrás de nós. Fechamos e barricamos a porta dos fundos da universidade, deixando Frimo lá para guardá-la. Fiz um cartaz a lápis vermelho que colei na grande porta da entrada. Abre aspas. Informo os alunos e professores que esta universidade só será aberta após o serviço religioso tradicional. Fecha aspas. O resto dos camaradas chegou tarde. Tarde demais. A partir das 8 horas, os alunos começaram a chegar. Resisti sozinho na porta até as 9h30, quando mais de 300 estudantes se reuniram em frente à universidade. Quando o professor Müller, de matemática, quis entrar, eu disse a ele, abre aspas, quando você entrou na universidade, jurou na cruz. Por que se levantar contra a cruz? Você é um perjurador, porque jurou algo em que nunca acreditou, e agora quebra esse juramento. Fecha aspas. Então os estudantes, mais de 300, liderados por Marin, o líder dos comunistas, com Hitchcock, com Ionesco de Botossani, correram para cima de mim. Me levantaram, abriram a porta da universidade, me levaram ao saguão, acertando-me com paus e punhos na cabeça. Nenhuma defesa e nenhuma resposta foram possíveis, porque eu estava preso no meio e empurrado por todos os lados, recebendo golpes de todos os lugares. Finalmente eu fui deixado sozinho. Quando me sentei em um canto, pensei sobre o infortúnio da minha derrota. Os 6 chegaram. No entanto, a vitória do inimigo não durou muito, pois, depois de um tempo, a secretária da universidade desceu da reitoria e publicou o seguinte aviso, abre aspas, chamamos a atenção de todos que a reitoria decidiu que a universidade permanecerá fechada até quarta-feira, quando será aberta com serviço religioso, fecha aspas. Foi um grande triunfo que recebi com alegria inigualável. Na manhã de quarta-feira, 2 dias depois, no salão lotado pela população da cidade, o serviço religioso foi realizado. Todo mundo me parabenizou. O professor Cusa falou com eloquência insuperável. Foi nesse momento que a crença tomou conta de mim e nunca me abandonou. Que quem luta, mesmo sozinho, por Deus e por sua nação, nunca será derrotado. Na opinião pública de Asse, essas lutas, especialmente as do Regi e das oficinas, e agora a da universidade, tiveram forte repercussão. O inimigo começou a perceber que o bolchevismo não podia avançar sem obstáculos sérios, mesmo quando é apoiado por quase todos os professores universitários, toda a imprensa, todos os judeus, a grande maioria dos trabalhadores, enquanto do outro lado, apenas um grupo mínimo de jovens que se opõem a essas enormes ondas, armados apenas com sua grande fé no futuro de seu país. Esses jovens apresentaram a resistência de suas vontades comparável a algumas pedras irregulares no chão, sobre as quais se pode ver facilmente. Mas não só você não pode andar com segurança, mas nem se pensaria em tentar. Os inimigos estavam com medo, não de nós, mas da nossa determinação. A parte sensata da população, o cristão e o Romero Iassi, nos encorajou e nos seguiu com simpatia. Ano universitário 1920 e 1921. Iniciado nas condições mostradas acima, este ano foi uma série ininterrupta de lutas e confrontos. Nós, os estudantes que lutamos, nos organizamos em torno da associação estudantil, abre aspas, Stefan Volta, fecha aspas, cujo presidente eu era. A partir daqui, atacamos nossos oponentes, derrotando-os um por um. Desprezando a cultura romena, eles desprezavam a universidade e tudo que tínhamos nesse país, com pretensões de ser sábios e conselheiros. Como alguns homens que chegavam de um grande país nesse solo romeno, pecaminoso e atrasado. Eles podem ter razão em alguns aspectos, mas logo um grande senso comum romeno secular surgiria em nosso pequeno país, que eles, em seu grande império lá fora do Dniester, provaram nunca ter ocorrido.
Na universidade, as reuniões se tornaram impossíveis. Nenhuma decisão pôde ser tomada. A grande maioria dos estudantes era formada por comunistas e seus simpatizantes, mas eles não podiam dar um passo à frente porque nosso grupo, que nunca passou dos 40, estava sempre presente. Atacamos e não permitimos mais a disseminação de ideias e práticas comunistas. A greve geral tentada na Universidade de Yass, por ocasião da prisão do estudante comunista Spiegler, falhou após um dia, porque nosso grupo ocupava a cantina e proibindo os grevistas de se juntar à mesa, com base no princípio, abre aspas, quem não trabalha, não come, fecha aspas. Todas as intervenções do reitor e dos professores para nos convencer de que esses alunos deveriam ter permissão para se juntar à mesa foram inúteis. Pouco tempo depois, nosso grupo conquistou outra vitória, a mudança do uniforme. Os estudantes comunistas usavam bonés russos, não porque eles não tinham mais nenhum, mas ostensivamente para afirmar o bolchevismo. Por causa de um conflito na universidade, esses bonés foram tirados e queimados na Praça Uniri. Então, todos os dias na universidade, nas ruas, pelas instalações, a caça começou. Todos os bonés foram queimados. Depois de uma semana, eles desapareceram completamente e para sempre. Nosso grupo foi ainda mais longe. Ele brigou com a imprensa judeu-comunista, mas não tínhamos impressora para espalhar nossa palavra. Após vários artigos desrespeitosos dirigidos ao rei, ao exército e à igreja, nosso grupo, ficando sem paciência, invadiu os escritórios e instalações do jornal Lumia, liderado pelo judeu Hefter e Opinia, e destruiu as prensas que espalhavam veneno e insulto. Nós provocamos distúrbios, sem dúvida, mas esses distúrbios parariam a grande desordem. A desordem irreparável que os mercenários da Revolução Comunista estavam preparando para o nosso país. Mas tudo isso me colocou como o principal objetivo de sua vingança. A imprensa judaica nos atacou. Eu respondi violentamente. Encontrando um dia na rua os editores da Opinia, depois de uma troca de palavras, depois que eu exigi que eles explicassem seus insultos, nós brigamos. Meus oponentes foram espancados profundamente. No dia seguinte, no entanto, todos os jornais de Yass me confrontaram. Opinia, Lumia e Miscaria. Expulso da Universidade de Yass para sempre. As coisas não pararam por aí. Imediatamente o Senado da Universidade interveio, tomou conhecimento e, sem me ouvir, me expulsou para sempre da Universidade de Yass. Finalmente, tanto a Universidade quanto a cidade de Yass se livrariam do perturbador da ordem pública, que por 2 anos arruinou a paz dos judeu-comunistas e se opôs a todos seus esforços para desencadear a revolução pelo destronamento do nosso rei, a queima de igrejas, o fuzilamento de policiais e o massacre de centenas de milhares de romenos. Os homens de ordem e legalidade eram para o Senado Universitário os comunistas. Eu era o causador de problemas dessa ordem, o Conselho de Direito da faculdade. Mas seus planos falharam, porque um evento verdadeiramente único ocorreu nos cursos comuns de nossa vida universitária. O Conselho da Faculdade de Direito foi notificado da expulsão pronunciada pelo Senado e, liderado pelos professores Cusa, seu reitor Matei Cantacuzino e Dmitri Alexandrescu, se opôs a essa ordem de expulsão. As tentativas do Conselho de moderar a fúria do Senado Universitário fracassaram. O Senado não renunciou à sentença. Então, a Faculdade de Direito retira seu representante do Senado, não obedece sua decisão e se declara independente. Fui informado pela faculdade que eu poderia continuar a participar dos cursos, porque o Conselho dos Professores recusou-se a reconhecer a decisão do Senado da Universidade. Assim, eu permaneci como estudante da Universidade de Yass. Como resultado desse incidente, por 3 anos, o Conselho da Faculdade de Direito não enviou mais um representante ao Senado. Este conflito durou anos, mesmo depois que eu saí da universidade. Mais tarde, quando me formei, a reitoria se recusou a emitir meu diploma, e até hoje eles não o emitiram. Para me registrar no bar e continuar meus estudos no exterior, fiz uso do certificado que foi emitido pela Faculdade de Direito. O ano universitário de 1921 a 1922. O novo ano acadêmico foi aberto em condições normais, com serviço religioso. Mais uma vez, a universidade e a cidade de Yass estavam comemorando. Em Bucareste, esse grande evento passou quase despercebido.
Lá, a multidão de estudantes, a massa estudantil se perde na multidão de centenas de milhares de pessoas no barulho, nas luzes, nos muitos interesses conflitantes. Em Yace, quando os estudantes partem, há uma melancolia geral, como quando os grãos e os pássaros partem no outono. Quando os estudantes chegam, a juventude chega, a vida vem. É feriado. Em Bucareste, o estudante se sente sozinho no meio de um mundo imenso que não o vê, não o aprecia, não o admoesta, não se importa com ele, não o ama. A educação do estudante Yace é incomparável, porque ele se desenvolve como uma criança sob o amor de sua mãe, no abrigo do amor dos romenos. Aqui a nação cresce em seus estudantes. Eu próprio devo a Yace uma parte significativa de gratidão por tudo o que pude fazer. Sempre senti a preocupação que esse espírito de Yace tinha por mim. Senti o raio de seu amor, senti sua advertência, encorajamento, exortação, seu chamado à luta. Eles estão nos seguindo, os estudantes de Yace, mesmo agora e nos seguirão até o fim de nossas vidas, como lembrete sempre presente dos desejos e do amor de minha mãe. De todas as gerações de estudantes que se passaram por Yace, quantos não foram estimulados a vida inteira pelo chamado de Yace para lutar? Quantos não seguiram até a sepultura? Quantos ainda hoje não são assombrados por suas censuras? Desde o início do ano, observou-se que o judeu comunista estava recuando, desorientado e o moral quase perdido. Nenhuma tentativa de resistência. A nova onda de estudantes recém-matriculados já tinha ouvido falar de nossas lutas e esperavam há muito tempo para vir para o nosso lado. Quando chegaram aqui, se juntaram às fileiras. Presidente da Associação de Estudantes de Direitos. Naquele outono, fui eleito presidente da Associação dos Estudantes de Direito. O Senado da universidade não queria me validar com o pretexto de que fui expulso da universidade. E eu me validei. Nossa Associação dos Estudantes de Direito, como todas as outras associações de outras faculdades, tinha como objetivo a atividade científica de concluir e aprofundar os estudos em seu respectivo campo. Por exemplo, sobre a presidência de Nelo Ionesco, 2 anos antes de mim, a Associação de Estudantes de Direito realizava reuniões quase toda semana. Um estudante lia um livro de direito ou áreas afins, resumia-o em uma reunião, criticava-o e depois seguia discussões conflitantes. Eu mantive esse formato geral, mas também adicionei algo novo. Todos esses temas e relatórios só poderiam ser tratados com o objeto de investigar o problema judaico à luz da ciência. Foram lidos trabalhos sobre esse problema na Romênia e no exterior, sobre o poder judaico internacional, sobre a história desse problema em casa e no exterior. Estávamos estudando os métodos de combate usados contra nós, o espírito e a mentalidade judaico, e estávamos considerando métodos de luta e defesa. Após cada exposição, seguiam-se discussões, conclusões e finalmente a formulação da verdade estabelecida, para que todos nós pudéssemos sair iluminados. Em seguida, nas mesmas reuniões, procuramos realizar a identificação a cada passo desse espírito e a mentalidade judaica, infiltrada furtivamente no padrão de pensamento e sentimento de parte significativa dos romenos. B. Nossa desintoxicação, ou seja, a eliminação do judaísmo que foi introduzido em nosso pensamento através de livros, em escolas, da literatura, através de professores, através de conferência, através do teatro e através do cinema. C. A compreensão e desmascaramento dos planos judaicos ocultos sob tantas formas. Porque temos partidos políticos liderados por romenos, através dos quais o judaísmo fala. Jornais romenos, escritos por romenos, através dos quais o judeu fala por seus interesses. Professores romenos, autores romenos, pensando, escrevendo e falando judaico em língua romena. Começamos a perceber, estudando tudo isso, que o povo romeno havia entrado em contato com um povo que usava como armas de combate e destruição, como arma nacional, a astúcia e perfidia. O romeno conheceu apenas a luta honesta. Diante do novo método judaico, ele estava desarmado. Percebemos que tudo se resume a conhecer o inimigo e que, no momento que nós, os romenos, os encontrarmos, os derrotaremos. Nossas reuniões continuaram regularmente durante todo o ano. Eles atrairiam estudantes de todas as faculdades em números cada vez maior, de modo que a Associação Geral dos Estudantes se tornou quase inexistente. Todo o corpo discente girava em torno da atividade da Associação de Estudantes de Direito.
O anfiteatro se tornou pequeno demais para a multidão de estudantes que desejavam participar dessas reuniões. Um número cada vez maior de estudantes da Bessarábia estava participando. Meio ano de atividade nos trouxe um verdadeiro milagre. 3/4 dos estudantes cristãos da Bessarábia acordaram, sentiram-se chamados para uma vida nova, tornaram-se iluminados. Em pouco tempo, eles se tornariam os soldados mais fiéis de nossa luta, alcançando pela fé, devoção, pureza de alma e espírito de sacrifício, à frente do movimento que começou a desmoronar. Este momento de irmandade entre nós, na mesma luz e no pacto de luta por nosso país cristão contra as hordas judaicas enganadoras, nunca será esquecido. Aqueles que lutaram conosco até ontem, agora estavam nos abraçando. As orientações para estas reuniões foram os escritos de nossos gênios nacionais, Bogdan Petriseiko Hasdel, Vasily Konta, Mihail Eminescu, Vasily Alexandre, etc. E, especialmente, os escritos e palestras do professor Cusa, os escritos do professor Paulescu, as lições nacionais de educação do professor Gavanescu. Todos os escritos de Cusa foram lidos, não uma vez, mas 3 ou 4 vezes lidos e estudados. Em especial, seus cursos de economia política, que tratavam de maneira brilhante a questão judaica de sua posição de prestígio, pedindo aos romanos que entendesse esse seu problema mais grave do presente. Eram para nós um guia para todos os momentos de nossos esforços para conhecê-lo. Nossa maior boa sorte, e portanto dos romanos, foi o professor Cusa, um dos mais brilhantes conhecedores do problema judaico no mundo. Foi graças a ele que fomos capazes de nos orientar para qualquer manobra judaica. Seus cursos de alto nível acadêmico foram assistidos por nós, os alunos, com uma rara atenção. O anfiteatro da Faculdade de Direito sempre se mostrou pequeno demais. Por muito tempo, a Universidade de Yassen não terá mais um professor cujos sermões de nacionalismo despertarão um interesse semelhante. Durante esse período, para muitos de nós, a vida começou a revelar um propósito único, acima de todos os interesses, o de lutar por nosso povo cuja existência estava ameaçada.